Deus falou profundamente comigo. Mas alguém aí se sentiu tocado por Deus? Amém? Deus é fiel, irmãos. Quando nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, Ele se faz presente. Amém? Ele toca no nosso coração, nós podemos sentir a presença de Deus. Porque o nosso Deus está vivo. Amém? Estamos adorando um Deus que está vivo para todo o sempre. Amém? Queridos, o Senhor me entregou uma mensagem que eu estou encarregado nesse momento de compartilhar com a igreja. Por isso eu peço que você abra a palavra do Senhor lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11. O título que o Senhor colocou no meu coração, o tema é As Ordens de Paulo para que a igreja impacte o mundo. Tem cristão aqui que vai impactar o mundo, irmão? Tem alguém aí? Deus vai te usar, irmãos. Nós estamos vivendo os tempos dos fins. E o Senhor vai levantar gente para impactar essa nação. E eu creio que eu estou falando com esses gideões aqui. Eu creio que eu estou falando com essas pessoas que vão para frente e vão destronar principados e potestades, que vão conquistar terrenos para o reino de Deus. Amém? Então lá em Tito, capítulo 3, do verso 1 ao 11, vamos fazer uma leitura. Em seguida, os irmãos podem continuar com a Bíblia aberta, que nós vamos meditar nesses versículos. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo a primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Palavra poderosa do Senhor, irmãos. Palavra de Deus. Vamos ter mais um momento de oração pedindo a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, nós estamos diante de Ti, Pai, diante da Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Palavra essa que nós, por nosso próprio raciocínio, pelo nosso próprio intelecto, não podemos compreender, Pai. Porque somos manchados pelo pecado, somos manchados pela maldade, caímos, Pai, reiteradas vezes caímos. Nós dependemos de Ti para ouvir a Tua palavra, nós dependemos de Ti para conhecer a verdade, Pai. É por isso que nós nos humilhamos agora diante da Tua presença, Pai. Nós nos calamos porque queremos Te ouvir, Senhor. E se o Senhor não falar conosco, nada acontece, Pai. Sairemos daqui da mesma forma, Pai. Todos nós aqui dependemos do Teu agir, Pai. A nossa oração neste momento é pedindo, é clamando, Pai. Age em prol do Teu povo. Abre os nossos olhos para contemplar a Tua palavra. Destampa os nossos ouvidos, Pai. Nos faz estar receptíveis a Tuas santas palavras, Pai. Me usa, Deus. Me usa para apregoar a Tua mensagem, Pai. O Senhor sabe que eu não possuo as habilidades necessárias. O Senhor sabe que o meu conhecimento é limitado, Pai. Eu dependo de Ti. Se o Senhor não me usar, eu nada posso fazer aqui, Pai. Eu dependo totalmente de Ti.
E todos nós aqui estamos esperançosos que o teu Santo Espírito há de agir, Pai. Porque assim tu prometeu em tua palavra. Prometeu que traria um avivamento. Prometeu que o teu Santo Espírito faria obra em nosso lugar. O Senhor falou: abre a tua boca e eu a encherei. Por isso nós estamos aqui te esperando, Pai. Cremos que o Senhor falará conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queridos, a palavra de hoje, como eu disse, vai ser ministrada debaixo do tema as ordens do apóstolo Paulo para que a igreja impacte o mundo. Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aqui a Tito. Essa carta aqui é muito semelhante à carta que Paulo escreve a Timóteo. Essas duas pessoas são pastores que eram encarregados ali, responsáveis pelas suas congregações. No caso, Tito aqui é responsável pela igreja, pela congregação que ficava em Creta. E Paulo escreve esta carta com o intuito de auxiliar estes homens a liderarem as igrejas, a guiarem as igrejas debaixo do propósito de Deus, para que a igreja cumprisse o seu papel aqui na terra, irmãos, como nós já dissemos, destronando os principados e as potestades, lançando os alicerces do reino de Deus. Paulo escreve com esse propósito, fazer com que a igreja estivesse debaixo do seu propósito, do propósito de Deus. Então Paulo, ele escreve isso aqui logo em seguida, irmãos, dele ter saído da sua primeira prisão em Roma. Veja o quanto este homem achava importante que a igreja estivesse alinhada com o céu. Ele havia acabado de ser liberto da prisão e ele estava preso em virtude da pregação do evangelho. E perceba que ele não pega e pensa em mudar de profissão, ele não pensa em tirar férias para não ser mais preso por causa do evangelho, não. Ele acaba de ser liberto e ele mesmo assim aceita correr o risco de novamente ser preso, porque ele estava aqui labutando por algo muito maior. Paulo sabia, irmãos, qual que é a missão da igreja nessa terra. Paulo sabia qual que é a importância da igreja aqui nessa terra. Por isso que ele se desgastava. É por isso que ele se gastava madrugadas a fio, trabalhando, orando em prol da igreja. Porque ele sabia que se a igreja estivesse debaixo do propósito divino, se ela estivesse alinhada com a vontade de Deus, então a igreja iria impactar o mundo, então haveria transformação, então haveria avivamento. Mas a igreja precisava estar alinhada com o Senhor. Veja, irmãos, Paulo achava isso de tanta importância que ele corria o risco de ser preso só para lutar em prol desta causa. Irmãos, nós hoje em dia também precisamos lutar por isso, por estarmos alinhados com o Senhor. Eu preciso lembrar os irmãos aqui hoje que nós estamos vivendo os tempos dos fins. O tempo do fim é chegado, irmãos. Precisamos olhar ao nosso derredor. Veja quanto o pecado tem se proliferado. Veja quanto as famílias têm sido destruídas em prol do pecado, irmãos. Veja como a nossa nação está envolta na corrupção, no roubo, na mentira, no engano. Enquanto todo esse pecado se prolifera cada vez mais, o tempo do fim tem se aproximado. O tempo do fim tem se aproximado. Veja guerras e rumores de guerras. Veja a pandemia acontecendo, doenças, a calamidade pública acontecendo em todos os momentos, desastres naturais. O tempo do fim é chegado. O momento pelo qual as pessoas têm que decidir o seu destino eterno é agora. E por isso nós, a igreja de Deus, temos que estar alinhados com o Senhor. Por isso que nós, a igreja de Deus, temos que ouvir aqui hoje qual os mandamentos do apóstolo Paulo, quais são as ordens que o apóstolo Paulo apresenta aqui para Tito, para que Tito repassasse para a igreja de Creta, para que essa igreja estivesse alinhada com Deus. Nós precisamos ouvir esta mensagem, porque se ela era importante no tempos de Paulo, ela é muito mais importante nos nossos tempos, que vivemos à beira do fim, que estamos aí às portas do Apocalipse. Em breve o anjo soará a trombeta, irmãos. O céu se rasgará, o anjo descerá de lá, arrebatando os seus eleitos de todos os 4 cantos da terra, irmãos. O tempo do fim é chegado.
E por isso que nós precisamos impactar o mundo. Nós não podemos subir ao céu somente nós e deixarmos para trás as pessoas que amamos e deixar toda uma nação perecendo, condenada à eternidade no inferno em virtude de nós estarmos pensando somente em nosso próprio conforto, em nosso próprio bem-estar. Precisamos nos desgastar para estarmos alinhados com Deus, para sermos uma igreja que vai impactar o mundo. E Paulo deixa aqui, irmãos, 3 pontos. Eu destaco aqui, eu divido todo esse texto que nós lemos em 3 pontos, que Paulo pede que Tito repasse à igreja de Creta. Primeira coisa que Paulo pede é que eles lembrem. Em segundo ponto, o que Paulo pede é que eles afirmem. Em terceiro ponto, que Paulo pede é que eles evitem. Nós vamos meditar nesses temas, nesses pontos aqui hoje, que o Senhor venha iluminar os nossos corações, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos para que nós estejamos receptíveis a esta palavra. Porque como o próprio tema diz, não são dicas de Paulo, não são conselhos de Paulo, são ordens de Paulo para que a igreja impacte o mundo. Não nos é facultado cumprir ou não a palavra do Senhor. Ele espera que nós a cumpramos. O Senhor espera uma resposta de nós. O Senhor quer fazer uma grande obra nessa nação e espera que nós hoje, cada um de nós, venhamos dar uma resposta a Ele. Amém? Primeiro ponto que Paulo destaca aqui é lembrar. Se os irmãos olharem aí no versículo 1, a primeira palavra que Paulo destina a Tito é lembra-lhes. Veja, irmãos, Paulo está pedindo que Tito não ensinasse coisas novas à igreja, não ficasse correndo atrás de revelações, correndo atrás do novo método, do novo modismo da era, não. Paulo encarregou o irmão Tito da missão de lembrar a igreja do que ele já tinha, do que a igreja já tinha aprendido. E sabe, irmãos, conhecendo aqui a nossa natureza carnal, nós sabemos, nós somos tendenciosos a nos esquecermos das coisas de Deus. Nós somos tendenciosos a nos esquecer de coisas que são vitais para a nossa existência. Irmãos, por vezes nós nos esquecemos de pequenas coisas que Deus já fez por nós, que mudaram tudo. E pior, irmãos, por vezes nós nos esquecemos de grandes coisas que Deus já fez por nós, de grandes milagres, de grandes coisas que o Senhor fez no passado, nós nos esquecemos. Por vezes nos esquecemos, irmãos, que somos crentes logo ao sair do culto, vivendo de um jeito dentro da igreja e de outro jeito fora da igreja. Isso tem um diagnóstico. Nós sofremos de amnésia espiritual. Nós nos esquecemos das santas palavras de Deus e em virtude desse esquecimento nós fracassamos. Em virtude desse esquecimento das santas letras de Deus, dos seus santos mandamentos, nós somos destruídos em nossas batalhas. Nós fracassamos, nós estamos lá no fundo do poço porque nós mesmos nos esquecemos da palavra do Senhor. Nós vemos isso acontecendo com a nação de Israel, irmãos. Quando nós lemos lá em Juízes, capítulo 8, 33 e 34, o irmão Paulo vai estar projetando alguns textos aí, irmãos. Nós vemos o que acontece quando nós nos esquecemos do Senhor. Veja só o que aconteceu com essa nação. Morto Gideão, tornaram-se a prostituir-se os filhos de Israel, após os Baalins, e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Deus havia libertado essa nação. Deus havia feito colocado essa nação na terra prometida e eles se esqueceram do Senhor. E em virtude disso estavam adorando deuses estranhos. E em virtude disso eles eram derrotados em suas batalhas. Por isso precisamos ser lembrados. Mas o Senhor já sabia disso, irmãos. O Senhor já sabia que nós temos essa tendência a nos esquecermos. É por isso que Ele já deixou muito claro qual que é a receita para que nós não venhamos nos esquecer e sofrer e ser destruídos. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Veja qual que é a receita que o Senhor tem para a sua igreja, para que ela não venha a ser destruída, para que ela não sofra de amnésia espiritual. Ouve, Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja, o Senhor já se preocupando conosco aqui, irmãos. Veja, o Senhor já sabendo que nós nos esqueceríamos das suas palavras, e já aqui levantando disciplinas que nós devemos fazer para não nos esquecermos da sua palavra. Ele começa dizendo: ouve, ó Israel. Nós precisamos ouvir. Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas nós não podemos ouvir apenas com os nossos ouvidos físicos. Precisamos ouvir com os nossos ouvidos espirituais. A palavra não pode entrar no nosso ouvido esquerdo e sair pelo ouvido direito. Temos que ouvir com o coração, com a mente. Em seguida, ali o texto de Deuteronômio diz que nós temos que amá-lo intensamente. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Há uma disciplina que nós temos que ter para com o nosso próprio coração. Salomão vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Precisamos ouvir, precisamos amar, precisamos disciplinar o nosso coração e precisamos pregar. Diz ali: inculca essas palavras nos teus filhos, fala sobre ela nos caminhos, escreve nos batentes das portas. Precisamos pregar, para não nos esquecermos da verdade, precisamos compartilhar a verdade. Mas não só compartilhar com os outros, compartilhar por vezes conosco mesmo. Quem lembra do texto lá de Salmos, quando o salmista está passando por um momento de adversidade, ele prega para si mesmo. Ele está no momento de luta, ele está no momento de dificuldade, ele fala: porque está aflita a minha alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Quando passar por momentos difíceis, irmão, e não tiver ninguém para pregar para você, prega você mesmo para você. Porque está aflita a minha alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. As suas promessas não falham. Se ninguém te lembrar delas, você se lembra então. Amém? Glórias a Deus. Precisamos impactar o mundo e precisamos então nos lembrar de verdades fundamentais. Mas o que Paulo quer que nós nos lembremos, irmãos? Do verso 1 ao 2 nós vamos ver que Paulo quer que nós nos lembremos que nós não somos do reino terreno. Vamos ler novamente o verso 1 e o verso 2? Diz assim, o verso 1 e 2: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Irmãos, esse texto aqui, Paulo está querendo lembrar a igreja que ela não faz parte do reino terreno. Me deixa explicar o que isso quer dizer. Veja, hoje em dia nós temos aqui a democracia, Estado de Direito, liberdades individuais, mas essa não era a realidade desse tempo aqui. Esses irmãos estavam debaixo do Império Romano. O Império Romano que dominava todas as nações com cetro de ferro, que dominava todo mundo e todo mundo tinha que se submeter a Roma. E temos aqui esses irmãos de Creta, muitos deles são oriundos do judaísmo. E o que esses homens querem? Esses homens não querem se submeter a um governo pagão. Eles não querem financiar um governo que não os representa. Essas pessoas, elas queriam derrubar César do poder e colocar alguém ali da dinastia de Davi. Eles queriam exaltar Jerusalém como centro de todo mundo. Deixa eu resumir o que eles queriam fazer. Eles queriam reinar em terra. Esta era a mentalidade deles aqui. Eles estavam dispostos a derrubar o império. Eles eram revolucionários. Eles se engajavam em uma luta para destituir um rei e colocar um outro rei no poder que os representasse.
Essas pessoas aqui, os irmãos de Creta, estavam sendo tendenciosos a não amar os romanos, a não trabalhar para ganhá-los para Jesus. Eles queriam derrotá-los politicamente, eles queriam se sobrepujar sobre o reino deles e então começar a reinar em terra. Eles pensavam no aqui e no agora. Eles queriam reinar, eles queriam estabelecer o seu próprio reino. Mas aí, irmãos, nós lembramos das palavras do próprio Senhor Jesus, que nos ensinou algo completamente diferente. Ele nos ensinou que existem dois reinos, irmãos: o reino dos homens e o reino de Deus. Mateus capítulo 22, verso 21. As pessoas jogam um denário para Jesus, falando de quem a gente tem que pagar o imposto a César ou não. E o que ele diz? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Existem dois reinos, irmãos, nós precisamos hoje aprender isso: o reino dos homens e o reino de Deus. Nós temos que dar aos homens o que diz respeito aos homens, que é os tributos, que é o respeito, mas a fé, a esperança, a expectativa, a gente deposita apenas no reino de Deus. O reino dos homens não pode dar para nós esperança, não. É depositar a sua esperança em algo que vai falir, em algo que vai ruir, irmãos. Quem lembra lá da visão de Daniel, capítulo 2, versículo 34 e 35? Daniel, ele tem a visão de uma grande estátua. E essa estátua representa todos os reinos do mundo. Temos lá o short de bronze, o pé de ferro. Cada uma daquelas partes da estátua representa os grandes impérios que estavam dominando o mundo naquela época. Temos ali representado o Império Babilônico, o Império Grego, o Império dos Medos e dos Persas. E temos ali o Império Romano representado. Mas Daniel, ele vê na sua visão uma grande rocha que saía lá de cima de um monte e acertava essa estátua e despedaçava os reinos da terra. Irmãos, essa rocha que ruiu lá de cima para derrubar essa estátua é Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus despedaçou todos os reinos da terra com a sua morte, irmãos. Não faz sentido nós, agora que a estátua está voando após o impacto, tentarmos nos agarrar em pedaços dessa estátua, em pedaços desse reino terreno, irmãos. Não dá, não adianta, não podemos nos apegar aos reinos dos homens, temos que nos apegar ao reino de Deus. As nossas expectativas têm que estar no reino de Deus. Nós temos que lutar, nós temos que trabalhar, se engajar, não para construir coisas para o reino dos homens, mas para o reino de Deus, nos valores que são espirituais, na pregação do evangelho, irmãos. Temos que ser como Abraão, que recebeu uma promessa de Deus: sai da tua terra. E ele foi caminhando, e ele passava, mas ele não estabelecia morada, ele não construía castelos, palácios aqui nesta terra, porque ele sabia que Deus tinha preparado para ele uma cidade cujo engenheiro e arquiteto era o próprio Senhor Jesus. Ele sabia que Deus tinha uma cidade melhor para ele, por isso que ele morava em cabanas aqui. Por isso que ele não lutou para construir um império, irmãos. Nós, nesses tempos polarizados que nós estamos vivendo, nós temos que escolher um lado, e é o lado de Jesus. E é o lado da oração, e é o lado da pregação do evangelho, e nós temos que nos desgastar para construir um reino, o reino celestial de Jesus Cristo. Amém? Quantos aqui vão se engajar em prol do reino de Deus? Sabe, irmãos, uma outra forma que nós nos engajamos demais com o reino dos homens é quando a gente trabalha demais aqui na terra para tentar conseguir bens terrenos. Veja, não é errado você ter sua propriedade, você ter seus bens de consumo que lhe agradam, mas às vezes, irmãos, a gente deposita todas as nossas forças em prol de construir algo aqui na terra. Uma boa casa, um bom carro. E para ter uma boa casa, um bom carro, precisamos trabalhar muito. E trabalhamos muito. E engajamos toda a nossa força, todo o nosso empenho e nós para o reino dos homens, e nós não reservamos nada para o reino de Deus. Essas coisas que a gente tanto trabalha perecerão eternamente em questão de anos. Mas aquilo que nós conquistamos para o reino de Deus dura para toda a eternidade. Uma alma que você ganha para Jesus vai estar do lado dele por toda a eternidade.
precisamos trabalhar em prol do reino de Deus. Veja o que o próprio Jesus falou em Mateus 6, 19 ao 20. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, se nós queremos impactar o mundo, irmãos, nós precisamos lembrar que nós não somos do reino terreno. Somos seres celestiais. Nossa morada é lá no céu. E devemos nos engajar em prol do reino de Deus. Mas não termina aqui o que Paulo quer que os irmãos de Creta se lembrem. Ele quer também que nós nos lembremos que nós somos novas criaturas. Amém? Vamos ler o verso 3. Olha só o que diz o verso 3 de Tito. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo está dizendo aqui que aqueles irmãos lá de Creta não deveriam estar se engajando nessa luta para derrubar César, antes deveriam trabalhar em prol do reino de Deus, sendo então agindo de modo cortês, de modo agradável, não sendo rebelde, não sendo pessoas transigentes, sendo pessoas insubmissas. E aqui ele introduz o tema da regeneração. Pois nós também outrora éramos nécios. Ele já divide aqui a vida do crente entre passado e presente. Outrora nós agíamos assim. Nós não vamos mais nos engajar em prol do reino terreno. Nós não vamos mais querer derrubar César e sendo desobedientes e não amando o nosso próximo, porque essas são qualidades, são características da nossa antiga vida. Algo aconteceu com esses irmãos aqui. Existe algo que acontece com a vida do cristão quando ele tem um encontro com Jesus. A sua vida é mudada. Ele não é mais o mesmo, irmão. Todo aquele que tem um encontro com Jesus tem sua vida transformada. Quando Jesus chegou para Levi e falou: Levi, levanta e vem. Ele se levantou e foi. Parece que é só isso que aconteceu, mas aconteceu algo ali que mudou completamente a vida de Levi. Algo que mudou completamente a vida daquele homem que era um cobrador de impostos, que roubava o próprio povo, e depois que Jesus passa e chama ele começa a trabalhar para Deus, ele começa a trabalhar por algo maior, que vai durar por toda a eternidade. O que aconteceu ali? Aquele homem teve um encontro com Deus. O mesmo acontece com Zaqueu, o mesmo aconteceu com Paulo. Quem tem um encontro com Deus tem a sua vida transformada. Quem contempla com seus olhos a beleza, a santidade de Deus não é mais o mesmo, irmão. É como você ser atropelado por um caminhão. Ninguém que uma vez foi atropelado por um caminhão é o mesmo. A forma de andar daquela pessoa é transformada. Quem tem um encontro com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores tem sua vida transformada, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Mas irmãos, se nós estamos aqui hoje e afirmamos que nós tivemos um encontro com Jesus, é impossível nós continuarmos nas mesmas práticas do passado. Sim, diariamente nós temos que nos despir do velho homem e se revestir do novo homem. Mas a vida de um salvo, a vida de alguém que teve um novo nascimento, é caracterizada pela sua mudança. É caracterizada não pelos seus erros, pelos seus pecados, mas é caracterizada pela santidade que emana de alguém que teve um encontro com aquele que é santo, santo, santo. Precisamos nos lembrar que somos novas criaturas. É o que Paulo diz para nós hoje, para que nós assim impactemos o mundo. Cogitando com o pecado, nutrindo em nosso coração as velhas práticas, não impactaremos o mundo, não transformaremos essa nação. Então nós precisamos nos lembrar também da graça, do evangelho da graça de Deus. É o que diz a continuação dos versos que estamos lendo. Vamos ler agora dos versos 4 ao verso 7, ali de Tito capítulo 3.
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha o que Paulo está desenvolvendo aqui, irmãos, que coisa linda. Esses irmãos não deviam se engajar na luta em prol do reino terreno. Pelo contrário, com a lembrança de que eles eram novas criaturas, eles deviam agir diferente. Mas como que eles agiriam diferentes? Eles agiriam diferentes, motivados pela lembrança do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles conseguiriam agir de modo diferente naquela sociedade quando eles se lembrassem que uma vez se manifestou a misericórdia, se manifestou a graça de Deus em prol daquele povo. Se manifestou a graça de Deus em nosso favor, irmãos, e isso muda tudo. Nós precisamos nos recordar do bendito Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos nos lembrar que se não fosse a manifestação, a vinda de Jesus para nos salvar, nós estaríamos perdidos. Se não fosse o Senhor se manifestar com graça, nós seríamos condenados, irmãos. Nenhum de nós, pelos nossos próprios atos, poderíamos ser salvos. As nossas ações, a nossa vida, a nossa história está a nosso desfavor. A nossa vida conta contra nós diante do tribunal de Deus. Nós teremos que um dia prestar contas de nossos atos. E quem é que vai poder chegar diante de Deus e se justificar? Quem vai poder chegar diante de Deus e falar: o Senhor tem que me aceitar aí na morada eterna, porque eu agi corretamente? Nenhum de nós será aceito com base em seus próprios méritos. Nenhum de nós pode se salvar, pois as nossas próprias ações são contrárias a nós. A grande verdade que faz com que nós sejamos aceitos diante do tribunal divino é porque um dia se manifestou a graça de Deus, porque um dia o Senhor enviou a Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Porque um dia Jesus, na cruz do Calvário, recebeu a imputação do meu e do seu pecado. É por isso que nós somos justificados, é o que diz o texto. Nós somos justificados, nós fomos tornados justos diante de Deus em virtude desse ato de Jesus, em virtude dessa manifestação da graça, porque Ele decidiu descer do céu que nós nos tornemos justos. A ira de Deus caiu sobre Jesus e não cairá mais sobre nós. É por isso que nós podemos viver diferente neste mundo. É motivados por isso, irmãos. Quando nós trazemos a lembrança, como diz a palavra de Deus, trago a lembrança o que me traz esperança, irmãos. E assim eu transformo a nação. Quando eu lembro do Evangelho da graça de Deus, quando eu lembro que o Senhor prova o seu próprio amor conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando a igreja se lembra do Evangelho da graça, quando a igreja traz consigo a mensagem do amor de Deus, assim ela transforma o mundo. Se a igreja não traz consigo a mensagem da graça, é apenas uma reunião de religiosos, de pessoas que se reúnem, são dogmáticos, debatem doutrinas. Se a igreja não traz consigo a bendita mensagem da graça, de que o Senhor aceita pecadores, se a igreja não ofertar às pessoas esperança, não ofertar às pessoas uma nova vida, ela não pode impactar o mundo. Nós precisamos nos lembrar do Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos nos lembrar dessa bendita esperança que há para cada pecador que se achega a Cristo Jesus. Oh, meu irmão, se hoje você se achegou aqui pensando que são muitos os seus pecados, que a sua vida não tem esperança, que tudo está perdido, a sua vida já está destruída, eu quero te lembrar de uma mensagem bendita, que o Senhor aceita pecadores, que o Senhor aceita aqueles que chegam a Ele com fé e com um coração sincero. Se achegue a Deus, Ele vai transformar a tua vida. Aleluia. Bendita mensagem de Deus, que Ele aceita pecadores.
Só assim a gente pode transformar essa nação. Munidos dessa bendita mensagem, não se desapegue dela não. Desculpa estar sendo repetitivo aqui, mas não se desapegue dessa mensagem não. Acorde logo pela manhã se lembrando do Evangelho da Graça. Acorde logo pela manhã se lembrando que o Senhor um dia te salvou. E que se não fosse Ele nos salvar, nós estaríamos perdidos eternamente. O fato de Jesus ter vindo muda tudo. O fato da graça ter se manifestado muda tudo. E hoje nós podemos mudar o mundo com essa mensagem. Essa mensagem não se encontra no judaísmo. Essa mensagem não se encontra no catolicismo. Essa mensagem aqui não se encontra em seitas que há aí fora. Esta bendita mensagem do Evangelho da Graça está só com a verdadeira igreja de Deus. Amém, irmãos? Então nós precisamos nos lembrar que nós não somos do reino terreno. Nos lembrarmos que somos novas criaturas e nos lembrarmos do Evangelho da Graça de Deus. Então nós chegamos no segundo ponto que Paulo pede aqui. Não só que eles viessem lembrar, mas que eles viessem também afirmar. Veja comigo, irmão, verso 8. Afirmar, agora mudou, não é mais o verbo lembrar, é o verbo afirmar. Veja o que diz o verso 8 de Tito capítulo 3. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos nas práticas das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aqui então Paulo está dizendo que o meio pelo qual a igreja de Creta iria deixar a velha vida, deixar aquelas ações horríveis que elas estavam praticando, pensando apenas no reino terreno, elas iriam mudar isso quando Tito, o encarregado da mensagem da graça, fizesse a afirmação dessa bendita mensagem naquela congregação. Irmãos, quando nós colocamos a palavra de Deus no centro, as pessoas são transformadas. Quando nós trazemos conosco a mensagem, não só no pensamento, mas também na boca, proclamando a palavra de Deus, então a transformação onde nós formos. Nós não somos chamados apenas para guardar a palavra de Deus, para preservar a verdade, para guardar a verdade, mas somos chamados, sobretudo, para proclamar a verdade. Abra a tua boca e pregue o Evangelho, que então as pessoas serão transformadas, porque o meio pelo qual Deus decidiu agir para transformar o mundo é através da pregação. É através de quando os crentes abrirem as suas bocas e começarem a compartilhar o que Cristo fez com cada um de nós. Então nós vamos transformar essa nação. Eu vejo isso acontecendo em toda a Bíblia, irmãos. Lá em 2 Crônicas, capítulo 34, do verso 30 ao 33, nós temos o avivamento que aconteceu ali com Josias. O rei Josias, ele encontra o livro da lei. O livro da lei representava a palavra de Deus revelada naquele momento. Estava perdido o livro da lei. Os povos ali não tinham acesso à palavra de Deus. Eles estavam vivendo um momento de juízo, de condenação. Então, a palavra de Deus não era proclamada. As pessoas não conheciam a palavra de Deus. Ela estava jogada lá no templo, escondida em meio aos entulhos. Até que certa vez, uma pessoa estava fazendo uma limpeza ali no templo. E ela encontra o livro da lei. Ela vê o que é isso, será? E ela entrega esse livro da lei diante do rei Josias. O rei Josias recebe esta palavra. E vamos ver o que ele fez. Olha o verso 30. O rei subiu à casa do Senhor. E todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, e de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todos que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se acharam em Israel, e os obrigou a servirem o Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus dos seus pais.
Nós vemos aqui, irmãos, um avivamento acontecendo, porque encontraram o livro, pegaram o livro, colocaram ele no centro, reuniram todo mundo, está aqui o livro. Ele leu o livro de Deus, representando a palavra de Deus por todo o povo. E houve então um grande concerto naquela nação. As pessoas se arrependeram dos seus pecados. As pessoas então começaram a perceber que elas estavam perdidas, que elas precisavam de salvação. E houve um grande avivamento. A vida delas foi transformada mediante a proclamação da palavra de Deus. A mesma coisa acontece posteriormente com Esdras. Esdras, ele retorna do exílio, reúne todo o povo que estava vivendo em pecado, ele prega a palavra para todo mundo e é um grande avivamento, as pessoas são transformadas. A mesma coisa aconteceu no século XVI, quando os cristãos não tinham acesso à Bíblia, ninguém sabia nada da palavra de Deus, todos eram roubados pela Igreja Católica. Martinho Lutero, munido da palavra de Deus, ele mesmo fez a tradução e colocou a Bíblia na língua do povo, e houve um grande avivamento na Alemanha, em Wittenberg. E posteriormente Calvino, e depois mais pessoas foram colocando a palavra de Deus no centro e transformando as nações. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra no século XVII. John Wesley, George Whitefield começaram a pregar o evangelho, pregaram as suas Bíblias e saíram, não nas igrejas, saíram nas ruas proclamando a mensagem de Deus, e houve um grande avivamento naquela nação. Os índices de roubo, de homicídio diminuíram em virtude de homens que se levantaram para proclamar a palavra de Deus. Quando nós pregamos a transformação, porque este é o meio que o Senhor determinou para transformar as nações. Não pense que com isso eu estou dizendo que você tem que levar um púlpito lá para a sua rua e começar a pregar. Você pode fazer isso, mas proclamar a palavra, pregar a palavra, é estar do lado do seu amigo, do seu colega e compartilhar o que Deus fez com você. É estar lá com seu familiar e convidar ele para os cultos, entregar um panfleto, falar o que Deus tem feito na sua vida, irmãos. Isto é proclamar a palavra de Deus. Nós precisamos, sobretudo, proclamar a palavra do Senhor. Isso é tão importante que as últimas palavras de Paulo é essa. 2 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 4, essa é uma das últimas mensagens do apóstolo Paulo, a última carta dele é essa. Ele escreve a Timóteo, ele diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como os que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É tão importante isso que ele pede para que Timóteo pregasse a tempo e a fora de tempo. Se você se levantar para pregar, as pessoas vão se levantar contra você. Haverá retaliações, as pessoas não vão gostar. Mas a palavra de Deus para você é: prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. E assim a igreja transformará o mundo. Aleluia, irmãos. Então vamos logo para o último ponto. Não quero me alongar muito mais, não. Terceiro ponto é evitar. Nós precisamos nos lembrar, nós precisamos afirmar e precisamos evitar. Olha que diz o versículo 9, nós precisamos evitar sair do propósito. Evita discussões incessadas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Paulo aqui está pedindo que Tito não parasse em discussões doutrinárias. Ele está aqui se referindo, irmãos, a mestres da lei, do judaísmo, que se infiltravam dentro das igrejas. Estavam ali colocando coisas na cabeça dos irmãos, começando a fazer debates ali para tentar angariar o pensamento dos irmãos. Paulo ordena que isso seja evitado por Tito. Tito não deveria chegar ali na igreja e começar a debater com eles. Não, o que Paulo está dizendo aqui é que a igreja não deve se engajar em tentar ensinar quem não quer aprender. Esse tipo de pessoas ali são mestres da lei, eles não querem mudar de ideia. Eles não estão dispostos a ouvir a verdade. Eles já têm os seus conceitos bem estabelecidos. Eles querem apenas ali criar divisões nas igrejas. Isso deve ser evitado.
A igreja deveria ser produtiva. A igreja não poderia sair do propósito e ficar nessas discussões que não levariam a nada. Ele nos chama a ensinar os pequeninos. Ele nos chama a ensinar aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, irmãos. É isso que Jesus fazia. Jesus ensinava quem queria ouvir a palavra de Deus. A gente não vê Jesus correndo atrás dos fariseus, não. Jesus estava ensinando os pequeninos, aqueles que estavam dispostos a aprender. E então os fariseus vinham ali perseguir ele. Nós vemos isso lá em Marcos, capítulo 6, verso 34. Olha o que diz Jesus aqui. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Veja, Jesus, ele amava tantos pequeninos, ele amava tantas pessoas que estavam dispostas a ouvir, que nessa passagem aqui, ele para o seu luto para ensinar essas pessoas. Quando nós lemos ali os versículos que antecedem Marcos capítulo 6, nós vemos que o que antecedeu essa declaração é a morte do seu primo João Batista. O relato da morte de João Batista. Jesus está de luto, ele vai ao deserto em prol de solidão para ter um momento com Deus, e lá no deserto aparecem os pequeninos. E ele interrompe o seu luto, porque ele amava tantos pequeninos, que ele queria ensinar a eles a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ser assim. Nós não podemos sair do propósito entrando em discussões que não nos levarão a nada. Nós devemos nos engajar em fazer a obra de Deus, em sermos produtivos quando nos organizamos debaixo do propósito de Deus. Lá no nosso trabalho nós temos que prestar conta ao nosso patrão, da nossa hora, do nosso tempo, o que nós temos feito, se temos sido produtivos ou não. A mesma coisa é debaixo da palavra de Deus. Quando nos reunimos aqui como igreja, nós precisamos ser produtivos. Nós não podemos sair do propósito, não podemos perder tempo. Se nós queremos impactar o mundo, nós temos que ser produtivos. Temos que pregar, temos que orar, temos que nos pôr diante de Deus, diante do seu propósito, e não perder tempo. Amém? Alguém está me entendendo aqui? Aleluia. Então vamos para o último ponto aqui. Nós temos que evitar sair do propósito e temos que evitar as ciladas do diabo. Veja o verso 10 e o verso 11 comigo, irmão. Tito, capítulo 3, 10 ao 11. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Paulo agora diz que existem pessoas reunidas dentro da igreja que estão fora do propósito de Deus, e que essas pessoas na realidade são enviadas de Satanás para destruir as igrejas, para fazer com que as igrejas saiam do propósito. Essas pessoas, elas vivem em pecado, elas não demonstram arrependimento. Quando são exortadas, elas deixam de lado isso daí e continuam em pecado. Estão nas igrejas apenas para dar palpites, para pôr defeitos, apenas para criar divisões dentro das igrejas. São pessoas que são enviados de Satanás, infiltrados. É o joio dentro do trigo. Mas o que Paulo pede que nós façamos em relação a isso? Que nós destruamos? Não. Evita o homem faccioso. O que ele está dizendo aqui é que nós temos que estar atentos às ciladas do diabo. Nós temos que entender que existe uma guerra espiritual acontecendo ao nosso redor. E nós não podemos achar que a nossa guerra é contra a carne e contra o sangue. É o que diz Efésios 6, do 11 ao 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se a igreja quer impactar o mundo, ela precisa se lembrar que existe uma guerra espiritual. Satanás, ele entende tanto a importância da igreja que ele tenta minar ela a todo momento. Satanás tenta destruir a igreja, fazer com que a igreja fique dividida, longe do propósito de Deus, perdendo tempo com futilidades, com trivialidades, e assim a igreja não impacta o mundo.
Se nós queremos cumprir os nossos propósitos aqui na terra, precisamos evitar as ciladas do diabo. Precisamos nos lembrar que Satanás quer destruir a minha e a sua vida, irmãos. Precisamos estar atentos a isso. E debaixo do poder do Espírito Santo, nós conseguimos progredir, triunfar. Aleluia, irmãos. Então, irmãos, gostaria de chamar já o Ministério de Louvor aqui. Esta é a mensagem que eu gostaria de estar compartilhando no dia de hoje. As ordens de Paulo para que nós venhamos impactar o mundo são essas. Nós precisamos nos lembrar, precisamos trazer à memória a palavra de Deus. Nos lembrar que nós fazemos parte do reino celestial e não desse reino terreno. Precisamos nos lembrar que nós somos novas criaturas e agir de modo diferente. Precisamos nos lembrar do evangelho da graça de Deus e estar munidos desta bendita mensagem. Precisamos fazer a afirmação dela. Precisamos pregar a palavra de Deus a todo momento. E precisamos evitar sair do propósito. Precisamos evitar as ciladas do diabo. Amém? Queridos, se nós queremos impactar o mundo, nós precisamos dar uma resposta hoje para Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que os irmãos que estão aqui, cada um de vocês tem um propósito. Que o Senhor, Ele tem um plano definido para cada um desses irmãos. Se coloque de pé, irmãos, vamos estar fazendo uma oração neste momento.